Olá, bom dia. Olá, bom dia. Mais uma tragédia na BR-101 interrompe a vida e os sonhos de 3 jovens de 19 anos. O acidente envolveu um caminhão de abóboras e deixou mais 4 pessoas feridas. A repórter Tainá Lopes fala ao vivo do cemitério onde foi enterrado o corpo da jovem Rayane Pitombo, que sonhava em ser missionária. Quanta tristeza, hein, Tainá? É com você. Bom dia, Ingrid e Georgia, você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito triste começar o telejornal com uma notícia dessa. Na verdade, 3 jovens envolvidos nesse acidente morreram, jovens de 19 e 22 anos. Aqui em Jardim da Paz, no cemitério onde nós estamos na Serra, foram enterrados os corpos de Rayane e também do Alexandre, logo cedo. Antes mesmo do horário previsto, o corpo de Rayane foi enterrado. A família, num momento de muita tristeza, se despediu da jovem. Uma história triste que a gente traz aqui daqui a pouquinho com os detalhes de como foi esse acidente, onde aconteceu, de que maneira, a dinâmica dessa tragédia. Outras 4 pessoas ficaram feridas, além dos 3 que morreram. Realmente uma história muito triste para a gente contar, de mais vítimas na BR-101 por conta da imprudência. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Tainá, muito obrigado. Olha, mais um crime banal. Também foi enterrado agora há pouco o corpo do jogador assassinado na frente de uma boate em Vila Velha. Pedro Ícaro, de 21 anos, tentou separar uma briga e acabou morto. A repórter Bruna Maria fala ao vivo do cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, onde Pedro foi enterrado. Bom dia, Bruna. Tanta tristeza, hein? Bom dia, Ingrid e George, bom dia a todos. Se é que a gente pode dar bom dia nessa segunda-feira, né, gente? Eu falo ao vivo aqui do cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde agora há pouco, às 10h30, foi sepultado o corpo do jovem Pedro Ícaro Nunes, de 21 anos. Nós acompanhamos de perto, foi um momento de extrema dor, tristeza e comoção. Muitos amigos do Pedro, que atuou como jogador de futebol, estiveram aqui, tinha até um ônibus com muitos desses amigos e familiares também. Momento de muita tristeza e também revolta por conta deste crime banal e brutal, né? O Pedro Ícaro foi assassinado na manhã deste domingo, quando tentou apartar uma briga do lado de fora de uma boate em Itaparica, em Vila Velha. Já já eu volto ao vivo aqui do cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, com mais informações sobre este triste caso. Ingrid, George. Bruna, muito obrigado pelas informações. E agora o TN mostra uma perseguição policial pelas ruas de Vila Velha. O bandido invadiu um prédio tentando fugir de agentes da Guarda Municipal. Tudo começou quando os guardas municipais Ainer e Fabrício observaram o condutor desta moto em alta velocidade pela Avenida Carlos Lindenberg. Na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, Rêmulo Vitor de Oliveira, 23 anos, desafiou os guardas empinando a moto. Era pouco depois das 9 horas da noite. Tinha início aí uma perseguição que terminaria na praia de Itaparica. Tudo registrado pelos próprios guardas. Quando a gente deu ordem de parada, aí ele iniciou a fuga dele. E a gente acompanhou ele do bairro Nossa Senhora da Penha, passando por vários bairros ali de Coqueiral, Santa Mônica, Santa Inês, até chegar em Praia de Coqueiral, onde ele caiu com a moto, quando atravessou a Rodovia do Sol. A perseguição levou cerca de 10 longos minutos, percorrendo vários bairros de Vila Velha. A imprudência de Rêmulo continuava e em Coqueiral de Itaparica, por pouco, ele não atropelou uma criança. Ultrapassou vários semáforos fechados, né? Correndo o risco de colidir com outros veículos. Saiu na contramão por aproximadamente uns 800 metros, né? Quase pegou uma criança, mas infelizmente ele veio a cair e veio a perder a direção. A perseguição aqui por Coqueiral de Itaparica terminou com Rêmulo Vitor de Oliveira, de 23 anos, tentando atravessar o canteiro central para pegar a praia de Itaparica. Ao chegar ali, ele perdeu o controle da moto e veio cair aproximadamente neste local, quase em frente a este portão. Aí você se pergunta que aqui, finalmente, a perseguição teria fim? Não. Ele ainda teve forças, disposição para correr, pular, escalar e pular esse muro daqui para lá.
Dá a impressão que é só isso, né? Não é não. De acordo com o porteiro, a profundidade aqui, já que a garagem desce, é de cerca de 4 metros de altura. Aí você pensa, ele não iria resistir? Ferido, caído? Pararia ali? Não. O rapaz ainda teve fôlego para correr para dentro do condomínio, subir escadas para tentar fugir da guarda municipal. Mas não se deu bem, não. Os rastros de sangue deixados por ele facilitaram a localização dentro do prédio. Apesar de tanto esforço para fugir, Rêmulo acabou detido. Sai com a mão na cabeça! Do outro lado, ó. Já saiu gemando, já. Bota a mão na cabeça. Sai com a mão na cabeça, ladrão. Após descer cerca de 2 andares pelo fio do para-raio, ele se refugiou na cozinha, destinada aos funcionários do prédio. Vambora, ladrão. Aí, pulou aí, ó, do outro lado, hein? Na saída, os guardas foram aplaudidos pelos moradores. Deve estar na garagem. Levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, Rêmulo ainda tentou escapulir dando nome falso, mas não colou. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por Minas Gerais. Além dos crimes de trânsito que ele cometeu, ele estava com mandato de prisão em aberto, né, no município de Muriaé, Minas Gerais, e o 157, né, que é crime de roubo, né? E ele também estava com a moto, que a princípio nós fizemos a verificação e constatamos que havia vestígio, né, de adulteração nesse veículo. E por esse motivo a moto também foi apreendida. Mais uma cena de filme, mais um bom trabalho da Guarda Municipal. A Polícia Civil informou que Rêmulo Vitor de Oliveira, de 23 anos, foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de veículo. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto que foi cumprido. Ele já está no presídio de Viana. Olha, agora uma imagem impressionante, Ingrid. Uma imagem, imagina um susto. Você acorda no meio da noite, logo de manhã, e tem essa imagem aí, ó. Um fio de alta tensão bate no seu carro, cai e começa a pegar fogo perto do veículo. Olha só essa imagem, Ingrid. Pois é, isso aconteceu aí na Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itaparica. Ali a rua, a Avenida da Praia de Itaparica. Detalhe, por volta de 6h40 da manhã, imagina o susto mesmo, em 6h40 da manhã, moradores acordados com o fio caindo, o carro pegando fogo. Quer dizer, bombeiros e a concessionária foram acionados e o dono do veículo, que ajudou aí a apagar o incêndio com o extintor do prédio, ele acredita que o vento forte acabou soltando o fio de alta tensão do poste e gerando esse susto aí logo cedo ali na Avenida da Praia de Itaparica, em Vila Velha. É, um carro que foi atingido, agora imagina uma pessoa passando aí sendo atingido por um fio de alta tensão dessa forma, um perigo muito grande, não é? Pessoal, mais um golpe na praça. Para ganhar uma renda extra, algumas pessoas estão alugando os próprios carros. Só que por conta da facilidade no aluguel, os trambiqueiros estão de olho. Um casal alugou o veículo que tinha acabado de comprar e o criminoso vendeu o carro. Não bastasse isso, as vítimas começaram a receber ameaças. Ele se mostrou bastante interessado, atencioso e muito educado. Essa foi a forma como o criminoso se apresentou. O casal comprou um carro há quase um mês e disponibilizou o veículo para aluguel. O anúncio foi feito na internet. O homem se interessou, entrou em contato com o casal e marcou uma conversa com os dois. Eles fizeram um acordo, assinaram um contrato, tudo certinho. Mas dias depois, a história mudou. Depois de uma semana, liga para mim um segundo cara, falando que queria pagar as prestações do meu carro. Falei com ele, não, peraí, mas o carro é meu, como é que você vai pagar as prestações do meu carro? Ele, não, porque me vendeu esse carro e eu preciso pagar as prestações, que eu quero seguir com o carro. Falei, não, me passa a placa do carro. Ele me passou a placa do carro, exatamente era o meu carro. O casal de vítimas, um garçom de 31 anos e uma professora de 30, ficaram chocados quando descobriram que o veículo deles havia sido vendido para terceiros. O carro já teria passado pelas mãos de pelo menos outras 2 pessoas. E aí ele ficou desesperado até então, ficou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E por isso ele vai ficar no prejuízo, aquela coisa toda. E segundo ele tinha alugado o meu carro já para outro, que foi esse outro que vendeu o meu carro para esse terceiro. E ele falou que resolvia a situação, Eu marquei com ele, depois de um dia eu marquei com ele de se encontrar com ele para a gente tentar resolver essa situação.
Aí ele sumiu. E para aumentar a agonia, as vítimas começaram a receber ameaças. O contato que eles faziam era para pedir dinheiro em troco do nosso carro que estava de posse deles e aí ameaçando. Caso não entregasse o dinheiro, era atear fogo no carro e viria atrás de nós, dizendo que conhecia o lugar onde nós morávamos, que tinha todas as informações e sempre tentando amedrontar mesmo. E se eu chamasse a polícia, eu denunciasse, eles conhecem tudo aqui na Serra, ele falou o nome dos bairros aqui da Serra, que ele é bandido disso, bandido daquilo outro, e que viria atrás de mim. Mas o casal não ficou parado. Os dois procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Daí, as investigações começaram. O carro foi recuperado na última sexta-feira, 11 dias depois de ter caído nas mãos dos criminosos. O veículo está aqui no pátio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para passar por uma perícia. O delegado me perguntou se eu tinha contato com esse sujeito que estava querendo o dinheiro do carro. Falei que tinha. Aí, exatamente assim, na mesma hora, ele falou, então liga para ele e fala que você vai pagar o dinheiro, marca com ele. Eu liguei para ele, marquei, ali perto do contorno, ali Coca-Cola, mais ou menos assim. E aí foi 2 viaturas, e eu fui no outro carro, e 2 viaturas, e lá montaram um cerco e conseguiram pegar esses 2 camaradas. Ele não estava no meu carro, estava em outro carro, meu carro estava longe de lá. E aí depois que pegaram ele, aí fizeram apreensão neles lá e levaram até meu carro. Estava num posto bem mais na frente. Então eu creio que eles nem iam devolver meu carro. Se eu tivesse com dinheiro mesmo, ele ia tomar o dinheiro e ia embora com o carro e com dinheiro. 2 dos criminosos foram presos, mas o golpista ainda não foi encontrado pela polícia. Fica esse alerta para o pessoal que está também nesse mesmo mercado de trabalho, oferecendo um bem nosso, um bem para poder, confiando em outras pessoas para trabalhar e as pessoas de má índole com essas intenções de fazer o mal, né? Fica aí o alerta para todo mundo. A Polícia Civil disse que está investigando, mas que a princípio se trata de desacordo comercial. Contra o suspeito, havia 2 mandados de busca e apreensão pendentes pela prática de latrocínio. E a gente volta a falar da violência nas estradas. Só na BR-101, 4 pessoas perderam a vida em menos de 24 horas. No sábado à noite, 3 amigos morreram a caminho de uma festa. O carro onde eles estavam com mais 4 pessoas foi atingido por um caminhão. Os jovens mortos tinham 19 anos. Quem traz os detalhes desse fim de semana violento na BR-101 é a repórter Tainá Lopes. Tainá, é com você. Pois é, gente. Ontem a nossa equipe acompanhou tudo em relação a esse acidente. Nós estivemos no Departamento Médico Legal bem cedo, vimos o sofrimento dos familiares para reconhecer os corpos, liberar os corpos, todo um procedimento de muita tristeza. Hoje aqui pela manhã, no cemitério Jardim da Paz aqui na Serra, a Rayane foi enterrada, o Alexandre também foi enterrado, o Alexandre Basílio aqui nesse cemitério, e ontem quem foi enterrado foi o Gabriel Macedo, que também foi uma vítima. Foram 3 vítimas fatais e outras 4 vítimas, né, que também estavam no veículo. Nesse carro de passeio tinham 7 pessoas. Esse carro, infelizmente, encontrou pelo caminho um caminhão carregado de abóboras que, ao tentar fazer uma conversão para entrar na rodovia do contorno, acabou atingindo o carro, que colidiu com o poste, causando toda essa tragédia. A dinâmica desse acidente, o local onde tudo aconteceu, você acompanha nessa reportagem que a gente vai assistir agora. Logo cedo, familiares das vítimas estiveram no Departamento Médico Legal em Vitória para liberar os corpos de Gabriel Macedo da Silva, de 19 anos, Alexandre Basílio Ferreira, de 22 anos, e Rayane Araújo Pitombo, de 19. Os 3 estavam neste veículo de passeio com outras 4 pessoas quando um caminhão carregado de abóbora colidiu com o veículo no quilômetro 270 da BR-101, na altura do bairro Carapina, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 2 veículos seguiam no mesmo sentido, Serra Vitória. O carro de passeio estava na pista da direita e o caminhão na pista da esquerda. Até que o condutor do caminhão resolveu fazer uma manobra e acessar a rodovia do contorno, atingindo o carro de passeio. O veículo onde estavam as vítimas, descontrolado,
acertou o poste. Os outros 4 ocupantes do veículo de passeio foram socorridos e levados para hospitais da Serra. A tia de Alexandre, uma das vítimas fatais, relata que eles estavam indo juntos para uma festa. Chegou do trabalho, foi os amigos, divertiu um pouquinho. O Alexandre é um menino tranquilo, muito trabalhador, corria atrás dos objetivos dele. Deus acolheu ele porque sabia que chegou o momento, mas é muito difícil, é uma dor insuportável. O motorista do caminhão carregado de abóboras foi identificado pela polícia como Rodinei dos Santos Rodrigues, de 30 anos. Ele foi autuado em flagrante por triplo homicídio culposo e encaminhado ao presídio. História de muita tristeza, como vocês viram, depoimento emocionante da tia, que estava inconsolada ontem com a morte tão precoce do sobrinho. As outras 4 vítimas, das 4, uma, apurado pelo jornal A Tribuna, já foi liberada e outras 3 seguem internadas em estado grave. Ou seja, foi um acidente muito perigoso. Como vocês viram aí, gravíssimo, pelas imagens, as condições do veículo, como o veículo ficou, tudo por conta, segundo a Polícia Rodoviária Federal, dessa manobra executada pelo condutor do caminhão, que poderia ter sido evitada, mas que infelizmente foi executada, causando toda essa tragédia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência e esteve lá no local. E infelizmente, esse acidente que ocorreu sábado não foi a única tragédia da BR-101 nesse final de semana. Teve uma menina de 12 anos que ontem morreu 1 quilômetro antes do local onde foi a tragédia envolvendo esses jovens. E é sobre isso que daqui a pouco eu volto para contar mais detalhes dessa história envolvendo essa criança que foi atropelada por um motociclista 1 quilômetro antes do local, onde os 3 jovens morreram e 4 ficaram feridos. Volto com vocês. Obrigada, Tainá. Tristeza, né? Ela falando ao vivo aí do cemitério Jardim da Paz, na Serra, onde a Rayane foi enterrada agora há pouco. A Rayane que tinha o sonho, a gente já falou aqui, 3 jovens que tiveram sonhos aí interrompidos, né, de forma precoce. A Rayane queria ser missionária, segundo a família. A gente ouviu aí a tia do Alexandre, que era frentista. Detalhe, a mãe está desesperada, em estado de choque, porque o Alexandre era filho único. Então, quer dizer, muito triste, um acidente gravíssimo que aconteceu no sábado à noite, e o motorista que provocou tudo isso pela imprudência continua lá no presídio de Viana. Mais uma vez pela imprudência. Aquela região ali, Ingrid, de Carapina, era bem pior, né? Depois da construção desse viaduto, aconteceram alguns acidentes ali na região, mas é claro, se o motorista ali andar de acordo com a velocidade, de acordo com o que as placas dizem, esse tipo aí de imagem pode ser evitada. Então, quer dizer, realmente é preciso que tenha aí uma certa prudência ao andar naquela região, porque ali realmente, agora sim, agora a situação ali está um pouco melhor, porque antes era muito pior andar naquela região ali de Carapina. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta aí com a Tainá, com as últimas informações sobre esse acidente e também, como ela mesma falou, sobre o atropelamento de uma menina de 12 anos ali na mesma região. Olha, pessoal, parece mentira, mas é verdade. Uma realidade bem revoltante. Um prédio em Jardim da Penha, Vitória, virou alvo certeiro dos bandidos. Em apenas 10 dias, os criminosos já invadiram o local 3 vezes. E olha só o absurdo. Nesse curto período, eles conseguiram levar 7 bicicletas. Os suspeitos passam na frente do prédio como se estivessem estudando uma forma de invadir o local. Em seguida, voltam e conseguem ter acesso ao condomínio. Eles forçam a porta da garagem com uma barra de ferro e invadem o edifício, que fica em Jardim da Penha, Vitória. Na imagem interna, vemos os 2 criminosos. Repare que um deles está com um facão em uma das mãos. Eles pegam bicicletas dos moradores e fogem. Essa foi uma das 3 ocorrências que foram registradas nesse mesmo local nas últimas 2 semanas. Bicicletas de R$1.800, R$3.000, mais ou menos nessa faixa. Quantas bicicletas, mais ou menos, eles já furtaram? Nesses 10 últimos dias, 7 bicicletas. A síndica diz que os bandidos sempre agem de madrugada, entre 1h30 e 4 horas. A gente tem relatos de moradores que viu algumas ações durante o dia. Eu acredito que eles estudam o prédio durante o dia. Eles disfarçam que estão catando latinha, ficam futucando lixo. Acho que essa é a estratégia. Esse morador teve uma bicicleta furtada e está muito revoltado com a falta de segurança e com a liberdade que os bandidos têm de circular pelo bairro. Nós não enxergamos
nenhuma viatura, nem da Guarda Municipal, nem da PM. Acho que é um descaso com a sociedade. Isso eu já falo há anos, porque tem anos que eu acordo de madrugada e a gente não vê nenhuma viatura passeando pela rua. A gente encontra bandido, nóia. Nós encontramos meliantes andando na rua, mas polícia e guarda municipal nenhuma vez. E por causa disso, o condomínio teve que gastar muito dinheiro. Entre câmeras e outros equipamentos de segurança, mais de R$7 mil foram gastos só na última semana. Isso criou um pânico no condomínio, as pessoas estão realmente com medo. Na semana passada a gente contratou segurança, até que todo o sistema de segurança ficasse pronto. E até com o próprio segurança, os moradores estavam com medo, porque chegavam de madrugada, mudou toda a rotina do prédio. Eu acho que assim, as autoridades têm que tomar uma providência, porque isso está criando um pânico muito grande nos moradores. Hoje a segurança da sociedade é assim, a gente se prende dentro de um imóvel, não pode mais sair, não pode abrir uma janela, não pode fazer mais nada, você não pode deixar um bem na garagem, você tem a possibilidade de ser furtado ou roubado a qualquer instante. A PM mandou a nota que você já conhece, disse que faz o policiamento preventivo na região e ações estratégicas, inclusive durante a madrugada. Lembra que é importante registrar o boletim de ocorrência para que as ações sejam direcionadas de acordo com o mapa do crime. Tá difícil, né? O povo investe em equipamento de segurança, mas está todo mundo em pânico. Como disse o próprio morador, a gente não pode ter nada, né? Não pode ter uma bicicleta, não pode ter um carro na garagem que está correndo o risco de ter ele arrombado também. Tá difícil, né? De que adianta as imagens? Agora, veja só o que aconteceu no bairro São Torquato, em Vila Velha. A coordenadora de uma escola estadual foi assaltada quando chegava para trabalhar. Ela foi rendida e teve o carro levado pelos bandidos. Isso aconteceu bem cedinho no horário da entrada dos alunos. Todo mundo ficou apavorado. Uma professora e 2 alunos também tiveram objetos levados pelos criminosos. Veja na reportagem como tudo aconteceu. O assalto aconteceu na escola estadual Silvio Rócio, no bairro São Torquato, em Vila Velha. Por volta de 10 para 7 da manhã, na hora de entrada dos alunos, 2 bandidos armados se aproximaram da instituição e pediram água para o porteiro. Nesse momento, a coordenadora estava chegando de carro. Ela foi abordada pelos assaltantes e teve o veículo roubado. Os criminosos também roubaram a bolsa de uma professora e celulares de 2 alunos. Com medo do que aconteceu, os pais vieram buscar os filhos e nem teve aula hoje pela manhã. Por volta das 9 horas, todos os alunos já haviam sido liberados. O último aluno a sair da escola foi esse jovem de 17 anos. Foi um desespero só. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que eles foram assaltados. Apontaram a arma para eles, entendeu? Quando eu cheguei aqui, o pessoal já estava no alvoroço todo, gente, indo embora, entendeu? Uma confusão que só. Professores que não quiseram gravar a entrevista lamentaram muito a rotina violenta da comunidade. E para os estudantes, o que resta agora é enfrentar o medo e voltar às aulas nesta terça-feira. Dá um pouquinho de medo, mas com fé em Deus a gente chega em qualquer lugar, então não tenho muito medo não. Um problema é os meus amigos. Que eles medo? Estão assaltados, eles estão traumatizados. Que falta de tranquilidade, né? A Secretaria Estadual de Educação confirmou que o assalto aconteceu do lado de fora da escola. Disse ainda que faz ações preventivas para garantir um ambiente seguro e conta com o serviço de vigilância e a patrulha escolar, que atua de forma preventiva. Já a Polícia Militar disse que atua em todo o bairro São Torquato com policiamento ostensivo. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Uma adolescente foi resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros depois de passar mal no Pico da Bandeira. Foi neste domingo. A jovem de 14 anos teve uma crise de asma por causa da baixa temperatura e o Corpo de Bombeiros precisou ser chamado. Como o local é de difícil acesso, o helicóptero do Nota Air foi acionado para ajudar no resgate. A jovem foi transportada em segurança para a sede da Companhia do Corpo de Bombeiros de Guaçuí e depois foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Neste domingo, os termômetros marcaram menos 2 graus no Pico da Bandeira. Agora
Agora a gente vai de esporte. Você gostou do jogo ontem? Foi bem emocionante, mas foi bom, hein? Você gostou do segundo tempo, então, hein? Falando em emoção. Olha, todo o Brasil está em festa com o título da Copa América de Futebol, né não? Mesmo com o frio, capixabas fizeram questão de sair de casa para torcer. E a comemoração foi em dobro aqui no estado por causa do capixaba Richarlison, que marcou o gol que definiu a vitória do Brasil contra o Peru por 3-1. E aquela paradinha ali na hora de marcar o pênalti, hein? Eu fiquei com um certo receio naquela hora, hein? Vamos ver, roda aí. Foi vestido com a bandeira do Brasil que este funcionário público acompanhou e comemorou o 9º título conquistado pela seleção brasileira na Copa América. A sensação é maravilhosa. Ganhar essa Copa foi bem merecido, foi um bom jogo. O Brasil mereceu ganhar. E essa bandeira é a bandeira que dá muita sorte para a seleção brasileira. Foram 3 gols contra a seleção peruana, que marcou 1 gol. Uma vitória merecida, segundo este torcedor. Merecido o título. O Brasil se esforçou, fez uma campanha vitoriosa, fez uma campanha com muita energia que mostrou superioridade técnica, tanto é que saiu agora consagrado com mais um título. Esta foi a 5ª vez que o Brasil foi sede da Copa América. Ganhou em todas as edições e, mais uma vez, os jogadores conquistaram a confiança do público, que acreditou na vitória desde o início da partida. O time está muito bem, está muito preparado, acho que vem mais por aí, com certeza. Mesmo com o frio durante a partida nesse domingo, muitas pessoas saíram de casa para acompanhar o jogo. Expectativa, aplausos e muita comemoração, inclusive ao 3º gol feito pelo Richarlison, que é capixaba e atacante da seleção brasileira. Os companheiros Gabriel Jesus e Everton marcaram os 2 primeiros gols da partida. Deu tudo certo, né? Parabéns à nossa seleção por mais essa conquista, em especial ao capixaba Richarlison, que é lá de Nova Venécia, noroeste do estado, e fez bonito, né não? De vendedor de picolé e de bombons a campeão da Copa América. Super parabéns para toda a equipe, hein? Olha, o Richarlison dedicou o gol à bisavó dele, de 87 anos. A dona Julita deve estar muito orgulhosa aí, com certeza. Parabéns ao capixaba, que brilhou e tem tudo aí para brilhar muito mais na seleção brasileira. A gente está aqui na torcida, que vem a Copa do Mundo por aí, né? Que jogou sem Neymar. Não é? Pois é, vamos ver. Isso é uma polêmica, né? Essa polêmica a gente deixa para depois, né? Bom, a gente muda de assunto agora para falar o seguinte: foi enterrado agora há pouco o corpo do jogador assassinado na frente de uma boate em Vila Velha. Mais um crime banal. Pedro Ícaro, de 21 anos, tentou separar uma briga e acabou morto. Veja na reportagem. Nas roupas e no corpo do jovem, as marcas do sangue do irmão. O rapaz de 18 anos testemunhou a morte. Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos, estava com o irmão e amigos nesta boate em Itaparica, Vila Velha. Era para ser uma noite de festa, mas tudo acabou em tragédia. Segundo testemunhas, um homem armado teria dado uma coronhada na cabeça de um amigo de Pedro, já na saída da boate. Pedro decidiu intervir na situação e tirar satisfações com o agressor. Já do lado de fora da boate, a confusão foi formada. O agressor se exaltou com a atitude de Pedro, sacou a arma e atirou contra o jovem. Meu irmão falou que tinha visto o que ele fez, que não era para fazer aquilo, e continuou discutindo. E eles foram para outro canto. E eu estava no outro lado para tentar se separar, só para entender o que estava acontecendo, a confusão. Nisso, quando eu estava caminhando na direção do meu irmão, aconteceu o primeiro disparo. Não sei se foi no rosto ou no peito, ele caiu. Nisso, o cara continuou mais uns 4 disparos nas costas dele. Nisso, quando eu corri para tentar chegar perto para socorrer meu irmão, ele botou a arma na minha direção, mandando sair senão me matar. Eu recuei, tentei voltar mais 3 vezes, ele continuava botando a arma na minha direção. Aí nisso eu voltei e pedi ajuda a um segurança para ver se podia me ajudar, ele falou que não tinha como me ajudar. E nisso, quando eu estava indo em direção, ele passou do meu lado e deixou um soco no meu rosto e continuou andando. E nisso, quando ele saiu do lado do meu irmão, eu e meus amigos conseguimos socorrer ele e levar para o hospital. O responsável pelos tiros, segundo a Polícia Militar, foi Kleber Onofrio Moreira, de 38 anos. Ele estava na boate na companhia da esposa e da filha. A PM encontrou Kleber no local do crime com uma pistola 380. Ele foi conduzido à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O pai de Pedro conta que esteve cara a cara com um homem responsável por tirar a vida do filho. Eu fiz questão, falei com ele, né, olhei bem para ele e falei com ele, né, que eu gostaria que você olhasse para o rosto, tá, do pai do menino que você atirou. Ele não me respondeu nada, né, me olhou fixo em meus olhos, não sei se com ar de arrependimento, né, que eu não consegui discernir no momento se era um arrependimento ou querendo, né, me amedrontar também, talvez, não sei, né. E mais tarde veio a notícia que meu filho tinha falecido e ele já tinha sido transferido de delegacia. Pedro Ícaro era talentoso, tinha paixão pelo futebol. Chegou a jogar por times capixabas e até no exterior. Sonhos interrompidos. Ele começou a se destacar, volta e meia fazia viagens, com 7, 8, 9 anos já fazia viagem para jogar para outras equipes que pediam ele emprestado. E a ficha ainda não caiu. Para falar para vocês sinceridade, sei a hora que eu vou sentar, na hora que eu vou deitar. Sei. Tá aí a dor de um pai, não é? Um crime banal, fútil, motivo fútil. Uma briga dentro de uma boate. As pessoas saem para se divertir, não dá para entender. Uma pessoa que sai para se divertir levando uma arma, que diversão é essa? Uma pessoa dessa está pensando em se divertir? Para que leva uma arma? E ele estava na boate com a mulher e com a filha ainda, Ingrid. Com a mulher, com a filha dentro de uma boate, se envolveu aí nessa situação. Tentou separar uma briga, né? Tentou separar a briga e aconteceu esse desastre aí. E agora está preso. Olha, pessoal, no próximo bloco, novas informações sobre o acidente que matou 3 jovens e também sobre o atropelamento de uma adolescente de 12 anos na BR-101. Tem ofertas de emprego? E a previsão do tempo, será que esse frio vai continuar? A gente já volta. Fique ligado, o TN volta já. Voltamos a falar da violência nas estradas. Só na BR-101, 4 pessoas perderam a vida em menos de 24 horas. No sábado à noite, 3 amigos morreram a caminho de uma festa. E a 1 quilômetro desse acidente gravíssimo, uma adolescente foi atropelada por uma moto e morreu. A repórter Tainá Lopes tem os detalhes pra gente. Olá, Tainá, voltamos com você. Pois é, foi no quilômetro 269, 1 quilômetro antes de onde os 3 jovens morreram nesse acidente envolvendo o caminhão carregado de abóboras e o veículo de passeio. A menina de 12 anos, o nome dela, vou ler aqui para vocês, a Eduarda Bispo, ela foi atingida por uma moto. Segundo familiares, o acidente aconteceu da seguinte maneira: 10 pessoas atravessavam a BR, outras crianças estavam no local, até que, sem nenhuma explicação, a Eduarda teria soltado a mão de um dos responsáveis, de um dos familiares, e nisso, quando ela foi atravessar a BR-101, acabou sendo atingida por um motociclista que não conseguiu evitar o acidente. Esse motociclista disse à polícia que ele não teve tempo, que ele foi surpreendido pela menina de 12 anos. No local, ela chegou a ser atendida pelo SAMU, porém, ela não resistiu, teve parada cardíaca e acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo ali mesmo no local. Os pais viram tudo, se desesperaram. Segundo familiares, foi um momento muito triste, muito difícil. A menina morreu ainda dentro da ambulância do SAMU. Lá no local, segundo a polícia, eles conversaram com o motociclista e eu vou ler aqui a nota enviada pela Polícia Civil, que ele foi conduzido, do acidente ao DPJ regional aqui da Serra. Ele prestou depoimento, foi ouvido, foi liberado. E ele não estava embriagado, ele fez o teste do bafômetro, só que ele não tinha carteira de habilitação, segundo a PRF, que atendeu a ocorrência ali no local. Então, esse caso ele vai ser investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. A Delegacia de Delitos de Trânsito, de acordo com a Polícia Civil, é que ficou a cargo dessa investigação. Alguns dados foram passados à nossa equipe em relação a números de acidente. Como é que anda a segurança na BR-101? E não são positivos, viu, gente? De acordo com o Observatório da Segurança Pública, só esse ano de janeiro a abril, nas rodovias do Espírito Santo, 260 pessoas morreram. Esse dado é um dado muito grave.
para tão poucos meses, né, de 2019. A Eco 101, que administra a BR-101, ela confirma que houve um aumento no número de acidentes em relação ao primeiro trimestre de 2018 e ao primeiro trimestre de 2019. Esse aumento que chega a mais de 19%. E de acordo com a administradora da rodovia, né, federal da BR-101, esses acidentes acontecem na maioria das vezes por conta de imprudência do condutor ou da pessoa que está atravessando essa rodovia, tanto que grande parte desses acidentes, né, que acontecem de acordo com a Eco 101 são na região metropolitana. Então, por mais que a gente fale sobre a importância da conscientização, do cuidado, do trânsito preventivo, aquele que tenta ao máximo ser mais calmo, o condutor, tenta evitar esse tipo de situação, o pedestre também tem maiores atenções, isso parece que não está valendo de nada em relação a esses dados que a gente apresentou aqui para vocês agora. Isso tem que fazer a gente refletir, porque realmente a segurança na BR-101 não está fácil, não. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá. A gente aproveita aí para desejar, dar um abraço aí nessas famílias, nesse momento de tanta dor, né? O que a gente pode fazer é cobrar, né? É pedir prudência e desejar isso, porque é difícil mensurar a dor nesse momento, né? 3 jovens aí que perderam a vida, estavam seguindo para uma festa, como tantos outros jovens, todos os dias, todo final de semana. Quer dizer, o Alexandre era filho único, a mãe está chorando, desesperada, a Rayane foi enterrada agora há pouco, também tinha o sonho de ser missionária. Quer dizer, difícil, né? A gente fica até... Difícil, leis mais fortes para que isso evite acontecer novamente, porque só consciência a gente já viu que não adianta pedir. Olha, agora nós voltamos a falar do ex-jogador de futebol que foi assassinado na frente de uma boate em Vila Velha. Pedro Ícaro foi enterrado pela manhã e a tragédia comoveu muitos familiares e amigos. A repórter Bruna Maria tem mais detalhes para a gente. Voltamos com você, Bruna. Pois é, Ingrid Jorge, boa tarde mais uma vez a vocês e a todos que estão em casa. Eu acompanhei de perto agora o sepultamento do Pedro Ícaro, este jovem que atuava como jogador de futebol em alguns times aqui do estado. Ele agora tinha desistido do futebol, eu conversei com alguns familiares e amigos que estavam aqui e participaram do enterro. Eles me contaram que o Pedro tinha aberto uma lojinha de açaí junto com o irmão lá no bairro onde a família mora, em Ilha dos Aires, aqui em Vila Velha. O enterro foi marcado, lógico, não poderia ser diferente, por muita emoção, tristeza e revolta. Muitos amigos aqui do Pedro do futebol, muitos familiares. E olha, tudo que eles me contaram aqui é que o Pedro Ícaro era um rapaz trabalhador, um jovem batalhador, sonhador, alegre, de bem, inclusive envolvido com atividades na igreja. A família é da Igreja Católica e o Pedro participava de um grupo de jovens que inclusive faria um teatro. Ele estava ensaiando para esse teatro. Eu conversei com o coordenador deste grupo, que foi só elogios para o Pedro. A gente confere agora a entrevista dele. Eu falo que um dos responsáveis por ele ter sido assassinado é a crueldade que nós estamos vivendo hoje em dia, né? A gente tem que pregar mais essa cultura da paz. Mas com certeza o que desencadeou isso no assassino do Pedro foi essa disponibilidade dele de ajudar os outros, né? Ele viu um colega em apuros e foi lá para ajudar esse colega a sair daquele apuro, daquela atrocidade que já estava acontecendo e acabou acontecendo uma atrocidade ainda pior. São vários sentimentos. O primeiro sentimento é de tristeza, é um sentimento de inconformismo, porque há 2 anos e 3 meses atrás nós perdemos 2 jovens por assassinato que também eram da nossa comunidade, que também fazia parte do nosso ciclo, um inclusive era primo do Pedro. E outro sentimento é amor, gratidão, carinho e conformismo de ter tanta gente junto conosco, dando carinho, dando auxílio, dando afeto para a família. Isso para a gente é um conforto, né? A gente não pode deixar a violência nos contaminar. A violência não pode ser uma normalidade na nossa vida, no nosso cotidiano. Então a gente ainda acredita no amor, a gente ainda acredita na partilha e é isso que nós vamos fazer com a família, é continuarmos juntos e continuarmos amando uns aos outros.
Pois é, essa fala aí desse amigo do Pedro Ícaro, que conhecia ele desde mais novo, né, gente? Isso que ele falou na entrevista era o sentimento, reflete o sentimento de todo mundo que estava aqui. Nós acompanhamos o enterro de longe, a pedido da família. O pai, a mãe, o irmão, é claro, nesse momento de profunda dor, não conseguiram gravar entrevistas. E olha, gente, vou dar o parecer agora da pessoa que foi responsável por esse crime, né? Do atirador. Ele foi identificado como Kleber Moreira, tem 32 anos, trabalha como coordenador de guarita, treina jiu-jitsu, é um lutador e ele foi preso, autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Em relação à arma apreendida, a arma utilizada no crime, ela já foi apreendida pela polícia, mas o Kleber ainda não apresentou nenhum papel, nenhuma comprovação que prove aí que ele tem o registro, que autorize ele a ter o posse ou porte dessa arma. Continua preso o Kleber, ele que estava acompanhado da filha e da esposa nesta casa de shows em Itaparica, em Vila Velha, e acabou aí perdendo a cabeça e tirou a vida de uma pessoa inocente, de um jovem que atuava como jogador de futebol aqui no estado. E essa é a tristeza que a gente fala aqui ao vivo agora do cemitério onde ele acabou de ser enterrado, o Pedro Ícaro. E esse é o sentimento, gente, tristeza, um crime brutal, uma pessoa inocente que perdeu a vida. Volto com vocês aí no estúdio, Ingrid, George. Obrigada, Bruna. E esse amigo, né, que a Bruna entrevistou, eu acho que ele resumiu tudo, assim. O mundo está carente de amor ao próximo, o mundo está carente de que você deseje a paz, essa cultura de paz, e a gente não pode se acostumar de forma alguma com essa brutalidade, com esses crimes banais, com essa falta de tolerância com o próximo. Quer dizer, isso não dá, a gente não vai se acostumar nunca com isso. E é mais uma família aí para a gente pedir a Deus que conforte, porque é difícil. Quer dizer, um pai de família, um jovem de 21 anos, não é, que foi assassinado na frente da esposa, do filho. Nós ouvimos agora há pouco o pai, que fez questão de olhar no olho aí do assassino. Quer dizer, não tem como a gente se conformar com uma situação dessa, né, George? Fica a reflexão para os dois lados, não é? Claro, ele tem que ser punido pelo que ele cometeu, mas agora deixa a esposa, deixa a filha, né, que vão ficar aqui, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, e a outra família que perdeu um filho. Então, aonde fica essa reflexão que você pede para todos nós? Vamos dialogar, vamos conversar antes que chegue um resultado final trágico desse. Pois é, e se a pessoa já tem um espírito de intolerância, para que sai para se divertir com uma arma? Não é? Quem sai para se divertir com uma arma? Não tem lógica. Então, pessoal, são tantas notícias tristes, mas tem coisas boas também. A segunda chegou com emprego para você. Veja aqui na telinha, são chances para analista de RH, assistente fiscal, estilista, gerente comercial, secretária executiva, supervisor de telemarketing, soldador, técnico de suporte e vendedor de rochas. Cadastro no site psicostore.com.br. Hoje é segunda-feira, 8 de julho. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Universitários e frentista morrem em acidente na BR-101 na Serra. Na foto principal, o campeão voltou. Jogador é assassinado na saída de boate. Mutirão a partir de hoje para limpar o nome de 3.800 consumidores. Mais condomínios liberam animais em apartamentos. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, descobertas em uma geladeira mágica. Modelo do bairro da Penha brilha em desfiles na Europa e creches já fazem reserva para o ano que vem. E esse clima, hein, Ingrid? Pois é, nós já viemos no estilo inverno. Esse clima tá um friozinho bom, hein? E esse domingo foi bom, né? Nossa, gente, tudo bem que a gente que acorda bem cedinho para estar aqui, assim, um agasalhozinho, aquele cobertorzinho, ele vai chamando a gente, né? Não, fala sério. Dá vontade de ficar mais, com certeza. E você que está em casa também deve ter tido essa sensação, porque o capixaba teve mesmo que tirar o agasalho do armário, todos nós, nesse fim de semana, por causa do frio que está fazendo, né? Com certeza. E de acordo com o Incaper, o frio vai continuar hoje.
Na Grande Vitória, poucas aberturas de sol, com possibilidade de chuva fraca e mínima de 15 graus. Na região serrana, mais frio, 7 graus. Nossa. Hoje de manhã eu tirei uma foto, coloquei no Instagram, 17 graus de manhãzinha, Ingrid. Gente, 17 graus. Eu, sinceramente, eu gosto de um friozinho. Nossa, se a gente pode dormir um pouquinho mais, é melhor ainda. Mas diante, a gente está aqui de qualquer forma, né? Não? Agasalhadinho, né? Não. Bom, e amanhã o sol volta a aparecer entre nuvens, mas o frio também continua, viu? Mínima de 16 graus na Grande Vitória e de 7 na região serrana. Bom, no próximo bloco, o Momento Pet coloca seu bichinho de estimação no clima de festa julina. Ele vai ganhar acessórios para se divertir nos arraiais. A gente já volta. Olá pessoal, aqui é a Rosângela Gonçalves do Instituto de Beleza, ligadona aqui no TN, aguardando minhas clientes, ok? Pessoal, uma agência do Banco do Brasil na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, foi invadida por criminosos nesta madrugada. As primeiras informações são de que um cofre teria sido arrombado. A quantia levada não foi informada. A Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento e até agora nenhum suspeito foi detido. O Banco do Brasil informou que equipes técnicas vão ao local para avaliar se houve danos à estrutura da unidade. Disse também que trabalha para a normalização do atendimento o mais rápido possível, mas ainda não há previsão para a reabertura da unidade. E os clientes podem buscar atendimento nas agências próximas. O Banco do Brasil informou ainda que colabora com as investigações para a solução do caso. Chegou a hora dos nossos bichinhos de estimação e hoje no clima de festa julina. O Momento Pet mostra como fazer acessórios para o seu animalzinho se divertir nos arraiais. Tainá Lopes procurou uma estilista que ensinou 3 peças fáceis de fazer e que nem leva costura. O Momento Pet está no clima das festas julinas e pensando em você, dono de pet, que adora levar o seu animalzinho para os arraiais da vida, a gente convidou a estilista Cláudia Maria para criar 3 acessórios especialmente para os pets arrasarem nesta época do ano, né, Cláudia? Desafio aceito. Criei 3 peças que não levam a máquina, é só na base da cola. E você reaproveita o que você tem em casa, então vamos aprender. Primeiro nós vamos fazer a gravata borboleta. Nós vamos cortar um quadro de 16 por 16 centímetros. Eu vou começar passando a cola aqui bem na beiradinha aqui e vou dobrar, que isso aqui eu vou fazer o acabamento aqui das laterais. Agora eu vou passar a cola do outro lado, aqui também, e eu vou dobrar na metade. Eu vou pegar a fita e vou amarrar aqui agora pelo meio, olha. Para finalizar, você vai pegar um pedaço maior de fita, vai colar aqui atrás do lacinho para amarrar no pescocinho do seu cão. Agora a gente vai aprender a fazer o chapéu. Primeira coisa, a gente vai passar cola em volta aqui da abinha do chapéu. Eu vou cortar uns 2 dedos aqui, olha, de distância da abinha do chapéu. Vou transformar essa beirada de tecido numa franjinha. É só você ir dando piques assim, ó. Agora a gente vai pegar a fitinha, vou passar a cola aqui, ó, de fora a fora, pra ela ficar bem firme aqui e tá pronto. O último é um colar de bandeirolas. A gente vai precisar de um pedaço de elástico e tecidos em formato de bandeirolas. Eu vou passar cola bem na beiradinha aqui, ó. Vou pegar o elástico, vou colocar aqui, para o elástico não ficar preso aqui na bandeirola, o elástico fica correndo aqui dentro, ó. Prontinho. Fala sério, que gracinha, né? Viu? Aí a estilista Cláudia Maria mostrou que é fácil deixar seu pet no clima dos arraiais.
Super legal, né, George? Pois é, super bacana, hein? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E agora você fica com o Ronda Geral e a Débora Moraes, que tá no estilo hoje, hein? Eu tô achando que ela desembarcou direto da Europa. Vocês vão conferir aí no Ronda. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau.